Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao TVC Channel News. O tema desse meu vídeo é sobre essa discussão que está acontecendo também recentemente com relação com relação à militância ateísta. Tá? O Wendel Marinho fez um vídeo, fez um hangout, né, organizou um hangout falando justamente sobre isso aí. Eu achei muito legal até o título dele, que é Ateus versus Ateus, né? E ele convidou pessoas que eram a favor e pessoas que são contra essa militância que acontece principalmente na internet, né? E eu concordo totalmente com o que ele falou. Aliás, concordo totalmente com o que as pessoas que defenderam a militância falaram, tá? Eu acho que os argumentos daqueles que criticaram a militância, para mim, pelo menos, não faz sentido, né? Então, apesar de eu ter as minhas ressalvas com relação à militância ateísta, eu vou explicar aqui por que eu tenho isso, né? Eu não me senti, vamos dizer assim, representado naquele hangout, tá? Eu até conversei com o Endo rapidamente no Facebook e estou fazendo esse vídeo agora para explicar a razão pela qual eu não apoio incondicionalmente essa militância que acontece, certo? Primeiro eu quero dizer o seguinte, que sempre que a gente está falando disso, até do ateísmo em si e tal, né, é uma questão de opinião, de perspectiva, né, individual sobre alguma questão, né? Então eu vou colocar aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, né? Vocês podem questionar e ser contrários à minha ideia, não tem problema nenhum nisso, né? Eu acho que eu realmente só estou manifestando a minha visão sobre essa questão, tá? Pois muito bem, primeiro eu quero falar sobre alguns dos argumentos utilizados naquele vídeo contra a militância, né? Então, chegou a falar, as pessoas falaram lá que primeiro assim, deixa os religiosos para lá, deixa que eles falarem as coisas que eles falam e tal, né? Eu tenho grande parte dos meus amigos são religiosos, certo? E eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Tá? Então, a gente sabe que na nossa relação de amizade, né, existe meio que um contrato em que nós falamos de temas pertinentes ao cotidiano e o que fez no dia, e que filme que assistiu, esse tema religião ele não entra nas discussões da gente, né? Então não há necessidade, não bato de frente em função disso, tá? Em trabalho também nunca tive nenhum tipo de problema com relação a isso, tá? Só que eu acho que não é bem assim. Não é bem assim, porque eu não tenho problema com isso, não quer dizer que outras pessoas não enfrentem esses problemas. E esse preconceito, né, ele precisa sim ser combatido, né? Então eu acho que é totalmente pertinente você não deixar para lá, não deixar de lado determinados, não só comentários religiosos, mas outros comentários que possam favorecer, que possam fomentar a discriminação de alguma classe social, inclusive aquelas que não creem em Deus, certo? Então eu acho que é preciso sim enfrentar o discurso de ódio, é preciso sim se manifestar contra essas ideias preconceituosas que vão se manifestando na sociedade. E a internet é um dos meios pela qual nós podemos fazer esse tipo de reivindicação, tá? Então essa crítica de deixa pra lá não me representa, tá? Outra crítica que também não me representa é o que eu ganhei sendo ateu, né? Não ganhei nada, não ganhei absolutamente nada, certo? Bom, eu acho que é porque para mim a questão de passar a ver as coisas de uma perspectiva sem a intervenção divina, tá? Veio muito atrelada à questão do ceticismo em geral, certo? E esse ceticismo em geral, ele me possibilitou conhecer o método científico, conhecer como a ciência funciona, ir atrás das evidências para explicar uma série de coisas que acontecem no nosso cotidiano, certo? Então, eu lucrei bastante com essa visão, certo? Não sei atribuir se isso é devido ao ateísmo em si, ou se isso é devido a esse ceticismo que já veio atrelado, tá? Mas, esse também é um tipo de crítica que não me representa,
certo? Pois muito bem, então agora eu vou começar a comentar para vocês por que, já que eu estou defendendo tanto a militância, por que eu tenho ressalvas com relação a isso. Certo? Primeiro porque defender não quer dizer concordar em absoluto com alguma coisa, certo? Então apesar de defender e achar justo e achar honrado você divulgar para as pessoas essa perspectiva que tem uma tendência a diminuir o preconceito, diminuir, não erradicar o preconceito, eu acho totalmente válido, certo? A minha ressalva é no seguinte sentido, que existem algumas pessoas que tratam o ateísmo como um certificado de intelectualidade. E essa é a confusão. É isso que até o Wendell colocou lá na questão, né, qual era o problema exatamente da militância ateísta. Esse seria o problema para mim. Tá? Quando você populariza qualquer tipo de coisa, e não é só o ateísmo, que sim, está popularizado na nossa sociedade. Eu vejo isso com bons olhos, mas é um fato que está popularizado. Quando você populariza qualquer tipo de coisa, vão ter aquelas pessoas que realmente estão engajadas naquilo ali, e vão ter aquelas pessoas que vão pegar por cima, e tal, que eu chamo essas pessoas de ateus de modinha. Isso para mim seria um ateu de modinha, mas tudo bem. Tá? Então qual é a questão aí envolvida? Eu acho que ser ateu ou não ser ateu não é sinônimo de intelectualidade, não é sinônimo de inteligência. Tá? Inclusive, teve uma pesquisa, acredito que tenha sido em 2010 que ela tenha sido publicada, e ela teve uma grande repercussão, ela saiu na mídia, inclusive na mídia do Brasil. Eu acho que foi no Fantástico até que fez uma reportagenzinha sobre isso, só que ele não comentou a parte do ateísmo em si, ele comentou a parte da monogamia. Tá? Que o nome desse artigo é Why Atheists and Liberals Are More Intelligent. Quem escreveu esse artigo, tá, é um pesquisador que, apesar de ser da London Business School, chamado Satoshi Kanazawa. Ele é um psicólogo evolucionista. Tá? E eu me considero um psicólogo evolucionista também. Só que eu critico totalmente o que esse indivíduo fala. Tá? Por quê? Porque ele tem erros metodológicos já descritos, criticados por outras pessoas, enormes. Esse artigo em específico, eu não encontrei nenhum tipo de crítica mostrando que a análise dos dados dele estava equivocada, porque ali ele defende que liberais e ateístas e monógamos são mais inteligentes do que o contrário. Tá? Só que ele tem tantos outros erros tão esdrúxulos, tão complicados assim de se defender, né, que ele acabou caindo em descrédito. Tá? Então ele é um pesquisador bem à margem da psicologia evolucionista. Psicólogos evolucionistas não costumam seguir o que Satoshi Kanazawa coloca. Só que as pessoas em geral, elas não têm esse, porque dependendo da especialidade delas, então elas não sabem muito bem quem são as pessoas que escreveram determinadas coisas em outras áreas, no caso da psicologia. Então elas vão se basear realmente numa forma meio cega por aquilo que ele escreveu. Então eles usam essa evidência como um atestado de que ser ateu é ser mais inteligente. Tá? Então a minha dica para vocês: sejam bem céticos com relação a essa pesquisa específica, que estimulou outras pesquisas no mundo, ao redor do mundo, chegando a resultados semelhantes, só que eu tenho que ver o método que foi utilizado. Tá? Mas enfim, né? E também tem aquela confusão de que a associação entre duas variáveis não significa causação entre essas variáveis. Certo? Então é bem complicado você fazer relações do tipo de causação. Tá? Mas enfim, né? O que eu quero dizer com isso é que ateísmo não é sinal de inteligência, de intelectualidade, de ser uma pessoa culta no sentido popular da palavra, uma pessoa que tenha uma capacidade intelectual privilegiada. Certo?
E isso a gente percebe bastante vezes. Então, os religiosos são os ignorantes, os religiosos são burros, são estúpidos, são não sei o quê, né? Então, esse tipo de discurso de algumas pessoas que se dizem militantes ateus, isso particularmente me incomoda. Tá? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter, na minha perspectiva, na minha percepção, para ser um militante ateu, certo? É ter consciência de que ateísmo não é sinônimo de intelectualidade. Não é sinônimo de ser mais inteligente que as outras pessoas. Tá? Esse é o primeiro passo. O outro passo, também tratando da consciência desses indivíduos, tá? É que eliminar a religião da sociedade, tá? Não vai resolver todos os problemas da sociedade. Certo? O próprio Richard Dawkins, que é considerado o ícone da militância ateísta, né? Ele fez um documentário na BBC, eu acredito que seja da BBC. Deixa eu ver. Não tô... Enfim, ele fez um documentário chamado, que foi traduzido como A Raiz de Todo Mal. The Root of All Evil. Isso. Tá. E nesse documentário, logo no começo dele, ele já explica que a religião é um dos problemas da sociedade. Principalmente as religiões mais fundamentalistas, né? É um dos problemas da sociedade. Existem outras muitas questões que vão levar ao sofrimento, que vão levar às guerras, que vão levar à discriminação, enfim, né? Uma série de coisas. A prova disso é que a pessoa pode ser ateia e ser extremamente preconceituosa com relação a vários grupos sociais. Tá? A Fox Salena, inclusive, tem um vídeo colocando sobre essa questão, né, com relação à homossexualidade e à transexualidade. Né? Esse preconceito manifestado por pessoas que são ateus. Então, os religiosos, eles culpam a religião, culpam a Bíblia. Né? E o que os ateus vão culpar? Certo? Então, a primeira consciência que precisa... A segunda consciência que precisa ter, depois da que ateísmo não é sinônimo de intelectualidade, é que desconverter as pessoas das religiões não significa que iremos viver em paz. Tá? E, inclusive, eu quero colocar aqui que não é uma percepção só minha, tá? O próprio Richard Dawkins, logo no início do livro dele, lá do Deus no Delírio, que eu acho que a grande maioria dos ateus leu esse livro, né? Logo na página 24, vocês podem pegar na página 24, no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: em janeiro de 2006 apresentei um documentário de 2 partes na televisão britânica, chamado Raiz de Todo Mal. Desde o começo não gostei do título. A religião não é a raiz de todo mal, pois não há nada que possa ser a raiz de tudo, seja lá o que for, seja lá o que tudo for. Certo? Então, mesmo ele, que é o mais radical, vamos dizer assim, o ícone, pelo menos, não significa que ele seja o mais radical, mas é aquele que é divulgado como sendo o mais radical militante ateu, reconhece que a religião extinguindo da sociedade não vai resolver todos os problemas. Por que eu estou falando isso? Porque existem sim muitas tirinhas na internet, e a que eu acho assim, mais terrível e de mais mau gosto, tá? É uma que diz que mostra as 2 torres, né, World Trade Center, e aí coloca assim: imagine no religion. Aí coloca que as 2 torres ainda continuariam hoje, tá? Quer dizer, o atentado terrorista lá do World Trade Center, ele teve uma série de fatores desencadeantes dele, tá? Então, a religião foi um deles, mas teve questões políticas, econômicas, sociais, enfim, uma série de outros fatores que desencadearam. Então eu acho uma hipocrisia muito, muito grande você colocar assim: imagine que a religião não existisse e as torres gêmeas continuando hoje. Certo? Então esse tipo de consciência dos limites da religião, né, na sociedade, eu acho que tem que ficar bem claro.
bem claro. Então, você é um militante ateu perfeito, mas saiba que, primeiro, você não é inteligente por ser isso. Você pode ser inteligente porque você já é inteligente, ou você pode ser um ignorante, tá? Mesmo sendo um ateu. Certo? E outra questão é que se todos fossem ateus, ainda assim haveria discriminação, ainda assim haveria assassinato, ainda assim haveria preconceitos, ainda assim haveria guerra, ainda assim haveria uma série de coisas. Tá? A raiz de todo mal não é a religião. Tá? E uma outra coisa, também, uma outra ressalva, e saindo dessa parte da consciência daquele que se diz um militante ateu, né? Que é o conhecimento. Tá? Eu percebo também bastante as pessoas dizendo militando sobre o ateísmo, dizendo que elas informam as pessoas sobre as evidências da evolução. Tá? Queria perguntar para essas pessoas, se fosse possível, né, para que me explicassem a evolução. Vamos ver se tu sabe me dizer como é que a evolução funciona. Mas não como a Wikipédia coloca. Tá? Eu quero que você me explique com propriedade como é que a evolução funciona. Certo? Então, assim, tem pessoas por aí divulgando uma série de coisas, divulgando que eles mostram o caminho da evidência, só que eles não sabem as evidências para muitas das coisas que acontecem no cotidiano deles. Nunca leram um artigo científico sério, nunca leram, vivem em função de o que determinado vlogueiro falou, o que determinado blog publicou não sei aonde, o que determinada pessoa fez não sei o que, o que o Wikipédia publicou, certo? Então esse conhecimento, ele é muito pueril. Se você admite que você realmente não sabe sobre aquilo ali, ou que você tem limites para explicar determinadas coisas, beleza. Só que muitas vezes, e não é sempre, mas muitas vezes eu não vejo isso acontecer. Eu vejo as pessoas se proclamando, justamente por aquela crença disfuncional de que eles são inteligentes, né? Se proclamando conhecedores da ciência. Tá? E assim, não são. Não são. Tá? Então, essa é a minha outra crítica que eu faço a alguns indivíduos que se dizem militantes ateus e que não conhecem a ciência, não conhecem aquilo para divulgar. Tá? Aí você vai me dizer, mas o ateu ele não precisa ter conhecimento científico. Certo? Não precisa realmente. Tá? Então o ateu é simplesmente aquela pessoa que não crê em Deus e em divindades. Só que essas pessoas, quando elas vão manifestar as ideias ateístas e tal, a visão de mundo ateísta, ela vai misturando com ciência. Por quê? Porque o Richard Dawkins faz isso, o Daniel Dennett faz isso, Steven Pinker faz isso, todos esses grandes ícones do ateísmo fazem isso. Então ele se acha no direito de fazer também aquilo ali, certo? Só que sem estudar. Aí, conclusão, né? Não tem conclusão. Fica uma coisa bem complicada e bem pouco razoável, né? Então, lembrando, certo? Richard Dawkins, por exemplo, ele é um ateu militante. Só que ele tem uma fundação para a razão e para a ciência, certo? Então ele se dedica muito, muito, muito a conhecer sobre a ciência. Em todos os seus aspectos, comportamento, as ciências, medicina, astronomia, tudo, certo? Ele se preocupa muito em conhecer para poder ter argumentos e mostrar, olha aqui, ó, por que é tão ilógico que Deus não exista? Porque já existem evidências mostrando isso e aqui, que não dependem da existência prévia de um designer. Tá? Então, dessa forma, Daniel Dennett da mesma razão. Né? Então ele estuda muito ciência cognitiva. Então, apesar dele ter os livros lá que ele fala sobre ateísmo, mas ele tem muito livro falando sobre ilusão, sobre como a gente percebe o mundo, uma série de coisas dentro da ciência cognitiva, dentro da matemática computacional, dentro de uma série de outras áreas do conhecimento, certo? Então, essas pessoas elas estudaram bastante para chegar a ser o que elas são, certo?
Então eu acho que se você quer ser um divulgador científico e quer ser um divulgador das ideias, um militante ateu, e partir para essa questão, porque senão se o militante ateu puro e simples seria só aquela pessoa assim, ó, Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. Isso não teria problema. A pessoa pode dizer, ó, Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. Mas não é isso que as pessoas querem fazer. As pessoas querem explicar por que é ilógico crer num Deus. Certo? E nessas explicações delas, elas acabam recorrendo a uma série de coisas que não fazem muito sentido. Certo? Uma série de explicações pueris, banais e ruins. Tá? Então, acho que esse seria o outro aspecto, né, do ateísmo militante. Então, para mim, é isso. Né? O ateu militante, né, na minha visão, ele pode ser do jeito que ele quiser, mas para mim, né, eu considero isso, aquele ateu militante sério, aquele que tem a consciência das limitações do ateísmo para beneficiar a sociedade. Tá? Que ateísmo não vai eliminar preconceito, não vai eliminar desigualdade social, não vai eliminar essas coisas. Pode ajudar a minimizar, mas só ajudar a minimizar. E tem que ter a consciência também de que ele não é inteligente por causa daquilo ali. E tem que estudar. Certo? Tem que estudar. Tem que ir atrás de pesquisa mesmo. Não fica olhando muito em sites. Vai atrás das evidências sérias. Certo? Da origem das coisas. Tá? Então era isso. Daí, assim, usando de novo a analogia que o Dawkins coloca no livro dele, né? Deus, um delírio. Né? A crença num Deus é um dos delírios da sociedade. É um dos delírios da sociedade. E porque eu não sou um ateu militante, eu não fico por aí divulgando isso aí, porque eu dou prioridade para desmistificar, apesar de incentivar a militância correta, aquela consciente e embasada, né, eu dou prioridade para desmistificar outros delírios da sociedade. Certo? Então, inclusive pela minha formação em psicologia, eu vou tentar desconstruir determinadas visões que não fazem mais sentido em termos de psicologia. Tá? Então, por exemplo, eu compro muito a briga que o Steven Pinker comprou, que o Matt Ridley também comprou, também fez um livro sobre isso aí, e outros tantos psicólogos evolucionistas compram. Né? Inclusive, quem quiser ler o livro Tábula Rasa do Steven Pinker, é muito bom. É a maior obra que eu já li na minha vida. Tá? Melhor. Né? Mas enfim, né, quais são os delírios que eu busco desconstruir? Tá? O delírio do bom selvagem, tá? O delírio do fantasma da máquina, o delírio da tábula rasa, o delírio da psicanálise. Então esses são os delírios em que eu me foco para combater. Por isso eu faço as palestras que estão disponíveis nesse meu canal, por isso eu faço vídeos, textos e uma série de coisas no sentido de desconstruir isso ali, certo? Vou resolver a humanidade eliminando isso aqui? É claro que não, certo? Só que eu vou contribuir um pouquinho para que a sociedade funcione de uma forma um pouco melhor, né? Porque quando a gente entender, aí vem aquela frase do Anton Chekhov, né? A humanidade só poderá crescer quando descobrir como exatamente é. Então, conforme eu vou, eu e outras pessoas, porque não sou sozinho nisso, tá? Conforme eu vou divulgando como a mente funciona e tal, né, as evidências realmente científicas da psicologia, certo? Vou contribuindo por um melhor conhecimento sobre a psicologia. Mas tem que ter isso com outras questões também. Com astronomia, com medicina em geral, com, enfim, com engenharia, com engenharia de alimentos, né? Uma série de outras coisas que precisam também acontecer nesse sentido. Tá? Então, estou consciente de que isso não vai resolver os problemas da humanidade, certo? Estou consciente das minhas limitações nisso aqui e procuro sempre estudar antes de manifestar sobre qualquer coisa. É claro que eventualmente pode acontecer erros, tá? Mas esses erros, meu objetivo é me preparar para minimizar esses erros que podem acontecer.
Tá? Então eu acho que nesse vídeo eu consegui esclarecer o meu ponto de vista com relação a isso. Novamente, apoio sim que os ateus se manifestem, militem, tá? É realmente uma causa nobre, é uma causa que deve ser estimulada. Só que na minha visão precisa haver essas consciências e precisa haver o estudo. Precisa haver o estudo, certo? Para não falar bobagem. Porque tem muita gente falando besteira, certo? Por aí. Tá? Então, quero agradecer pela atenção de vocês e, enfim, dizer que sigam o canal, tá? Eu vou dar um tempo aqui nas palestras físicas, né? Porque até o instituto onde eu faço essas apresentações entrou de férias, tá? Mas ano que vem eu pretendo continuar com essas palestras, mas nesse final de ano eu vou fazendo alguns outros vídeos, além de vídeos assim, que eu estou aprendendo a gostar também dessa forma de comunicação e tal, mas outros vídeos abordando temas, por exemplo, a vigilância, a importância da vigilância e da fiscalização sobre o comportamento social, as bases do preconceito no geral, tá? Aí eu vou apresentar para vocês aquilo que a psicologia entende como aquilo que está mais próximo da raiz de todo o preconceito, tá? Que tem a ver com o nosso sistema imunológico, mas isso eu vou explicar nesse vídeo futuro, tá? Então se inscreva no canal para poder ter essas atualizações e ajudem a divulgar essas informações, certo? Qualquer tipo de comentário que vocês tenham, qualquer tipo de crítica, certo? Por favor, é claro, eu vou sempre prisar por isso, de uma forma educada, eu não estou me manifestando agressivamente com relação a ninguém, não gostaria de receber a agressividade de ninguém também, tá? Então, manifeste a sua dúvida, a sua crítica, a sua opinião sobre esse vídeo e nós seguimos conversando, certo? Eu quero agradecer a iniciativa do Wendel, tá? O Merlin das Trevas também participou bastante daquele hangout. Eu acho que foi muito importante aquilo lá. Tiveram alguns problemas ali. O primeiro problema é que teve uma discussão lá que saiu bem do tema ali. Quem assistir, eu vou colocar o link aqui embaixo porque é bacana. Mas quem assistir vai ver o que eu estou falando, né? Uma coisa que bem inesperada e que não teve muito sentido. Mas, no geral, foi um hangout bem legal. E depois, no final, infelizmente, teve aquele problema técnico que parou tudo, né? Parou bem antes, na verdade, deles começarem a responder as perguntas do público e tal. Mas parece que ele vai fazer de novo um outro hangout. E daí a oportunidade de participar melhor. E espero que dê tudo certo, tá? Então, quero agradecer para ele, que realmente foi uma iniciativa bem interessante, né? Porque esse é um tema que está mesmo circulando na internet, certo? Então era isso, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!